Tudo bom? Anderson do canal Estilingue Patuá. Hoje eu vou falar de um assunto bem bacana aí, que toda informação legal, né, que a gente usa essas durante o treino. Então a gente treina, aí vê que traz um resultado bom, compartilha e acaba ajudando a pessoa, né? Então eu sempre falo que as informações técnicas elas ajudam tanto quanto o treino prático. Claro que o treino prático ele faz toda a diferença, né? Mas uma informação se você acrescenta ela na sua prática, então ajuda mais ainda, né? E toda informação que eu utilizo nos meus estilingues, que eu vejo que tem um resultado ruim, então eu compartilho também, né? Porque às vezes a pessoa está utilizando o seu estilingue de uma forma errada, ela não alcança os seus objetivos muitas vezes. Então às vezes ela pega uma informação ali e faz uma modificação, às vezes naquele erro que ela está cometendo, e faz toda a diferença, né? Então é legal isso daí. A intenção do meu canal é sempre estar ajudando aí. E eu queria pedir desculpa às pessoas que me pedem sobre a venda de estilingues. Então assim, ó, eu por enquanto eu tô com a parte teórica, né? Com as informações aí, mas os estilingues por enquanto eu não faço para venda, né? Então eu peço desculpas se às vezes as pessoas me pediram ali, eu acabei não respondendo, que não é por mal, né, que eu não respondo, mas sempre quando me manda um comentário ali, se eu não posso escrever uma resposta, mas eu sempre dou o joinha lá e peço para vocês também que dê o joinha no vídeo. E falando sobre essas informações, então assim, ó, toda informação legal, ela traz as vantagens, né? E quando eu vejo que alguma coisa prejudica, eu compartilho também para a pessoa não cometer o mesmo erro. Então eu já recebi vários comentários ali de pessoas que me agradeceram, né, por uma informação que foi passada e fez diferença para ela. Então assim, eu fico contente com isso, né, em saber que está sendo útil, né, o conteúdo aí, então é legal. E falando sobre esse assunto aí de informações, eu tenho aqui ó, três esferas, uma de 6, uma de 8 e uma de 10 milímetros. Ela não dá 10 milímetros, ela dá 9,6, mas arredondando para 10, né? Então, a munição errada no seu estilingue, ela causa tanto prejuízo no seu estilingue, né, principalmente nas suas fitas, né? Como nos seus treinos também, né? Ela atrapalha nos seus treinos. E o que que ela influencia? Então eu tenho aqui ó, um estilingue, ó, esse aqui é o Tiratinas, né? É um estilingue bem bacana, eu gosto bastante desse estilingue aqui. E ele tá com esses tubinhos aqui, ó, é o 1632, então ele tem 3,2 milímetros de espessura, é um elástico bem fininho, ó. Mas ele engana, às vezes a espessura, a pessoa muitas vezes associa, né, essa questão de tamanho com potência ou com velocidade, mas esse estilingue aqui, os tubos aqui, por mais fininhos que eles sejam, mas eles têm uma potência boa, né? Eles não são um elástico de pancada, mas eles têm uma boa potência e eles são para tiro de precisão. Então o estilingue Tiratinas, se você quiser, você pode, se você adquirir um Tiratinas, então ele pode ser utilizado com fitas também, não tem problema. Mas o ideal do Tiratinas é você utilizar ele com elástico de tubo, né? Então eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse outro aqui que foi aquele novo que eu fiz, ó, também. Esse aqui é 4,5 mm, esse aqui. E esse outro aqui, ó, é um elástico da GZK. Eu acredito que seja da GZK esse aqui. Esse tem 4 milímetros, então 3,5 mm, 4 milímetros e 4,5 mm. Aquele lá. Então são todos elásticos que, se comparado com outros elásticos aí, eles são fininhos, mas eles têm uma boa potência e o principal deles é a precisão. Então eles têm um bom acabamento no tubo, né? A composição deles é muito melhor do que outros elásticos comuns. E como eu falei, eles têm a principal característica que é a precisão. Esse elástico aqui é um elástico fino, então ele está com uma malha pequena no estilingue. Se eu utilizar uma esfera de 8 milímetros, eu estava atirando e fiz um comparativo assim das munições. Então, para uma esfera de 6 e de 8 milímetros, esse elástico aqui ele consegue jogar a esfera numa distância de 10 metros. Ela tem uma boa reta, né? Então a parábola ali, a caída da esfera, é
é bem mínima, né? Tem bem pouca caída. Então você tem um tiro, né, numa linha não reta, mas ela tem uma boa direção. E quando eu utilizei a esfera de 10 milímetros, essa maior aqui, ó, então eu vi que o ponto da onde a esfera estava batendo, as outras esferas, ela abaixou bastante. Então eu tive que compensar no ponto de ancoragem, ou você aumenta aqui a sua referência, o seu ponto de mira aqui, então você aumenta um pouquinho. Então esse elástico aqui, o ideal dele seria por uma esfera mais leve, né, para tirar com uma esfera mais leve. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, ó, de um estilingue, que é esse aqui, ó. Então ele está com uma fita um pouco mais forte, né? Essa fita é uma espessura um pouco mais grossa, comparado com meus outros estilingues, com esse aqui, ó. Então ele está com configuração bem mais pesada, esse estilingue aqui. Aí eu estava utilizando as mesmas esferas aqui com esse estilingue. Eu já falei uma vez em outros vídeos, né, passado. Então sempre é bom ter alguns assuntos estarem colocando em dia, né? Então eu expliquei em outros vídeos a questão de você utilizar uma esfera pesada para uma configuração leve e uma munição leve para uma configuração pesada. O que isso influencia? A munição pesada na configuração muito leve demais, ela dá uma parábola muito grande. Então você tem que aumentar muito o seu ponto de mira ou mudar muito o seu ponto de ancoragem. Aí depois que você pega uma munição mais leve, então isso acaba te atrapalhando, né? Aí você vai colocar no mesmo ponto e vai dar uma diferença muito grande, né? E a munição muito leve, num estilingue muito pesado, ele tem uma consequência que é danificar as suas fitas. Como que ele faz isso? Ó, eu tenho essas três munições aqui, como eu falei, ó, 6, 8 e 10 milímetros. Então eu vou mostrar aqui, ó, eu vou atirar, aí você vai fazer uma comparação do som que a fita faz quando ela bate na haste do estilingue. Essa aqui é a de 10 milímetros, é uma munição maior. Então eu vou fazer a mesma puxada para os três disparos. A minha coletora está ali atrás, ela não tem nada na coletora. Ó, então a coletora tá sem nada lá. Eu vou fazer os disparos agora para mostrar o som que a fita faz quando ela dá uma pancada na haste do estilingue. Então essa é a munição de 10 milímetros, ó. É um som, é um estalo assim, mais abafado, né? Então é uma configuração pesada, mas eu atirei com uma munição mais pesada. Agora eu vou atirar com uma esfera de 8 milímetros, a mesma puxada. Ó, perceberam que o estalo já foi maior, né? Então já foi uma pancada maior da fita na haste do estilingue. Agora eu vou atirar com a esferinha de 6 milímetros, ó. Então essa é uma de 6 milímetros. Então, mais uma vez eu vou comparar aqui, ó. Ó, de 10, de 8 e essa de 6, ó. Fazer a mesma puxada. Ó, então o estralo foi bem maior, né? Então quando eu fiz esse disparo agora, com essa esfera de 6 milímetros, por ela ser muito levinha demais, a vantagem dela é que a parábola dela é quase zero, né? Numa distância de 10 metros é quase zero a caída da esfera. Só que por outro lado, essa pancada, esse estalo que a fita deu, é a cacetada que ela dá na haste do estilingue. Então isso aí, ela detona a fita muito mais rápido. Então se você utiliza uma munição muito leve no seu estilingue com a configuração muito pesada demais, então a sua fita vai danificar muito mais rápido. Você pode até fazer um teste. Você pega dois estilingues com a mesma configuração e você utiliza uma esfera bem levinha e a outra você utiliza uma munição correta, né? Uma esfera mais pesada. E você vai ver que a munição mais leve, o estilingue vai danificar primeiro. Eu já fiz esse teste, então, como eu falei, eu não passo nada que seja do que eu não uso, né? Então, se eu não uso um determinado item ou alguma coisa assim, então eu também não falo sobre esse assunto,
porque se não traz vantagem para mim, então não vai trazer vantagem para quem está assistindo, né? Para quem me acompanha. Então a intenção do meu vídeo, do meu conteúdo, é trazer benefícios para quem acompanha, né? Então tá aí, né? Só a comparação. Então pelo som você consegue ver que a pancada que ele dá é muito mais forte, né? Então consequentemente as suas fitas vai danificar mais rápido também. Então tá aí, deixa o likezinho no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Até o próximo vídeo aí. Valeu!